Bom, estou aqui hoje para atender a solicitação aí de vocês, a disciplina. Esse conteúdo da aula de hoje, que é unidades de gestão diferenciada, também conhecidas por zonas de manejo, a gente acabou não tendo na disciplina por conta daquela greve dos caminhoneiros, né? Então o Wilson deu a brilhante ideia de disponibilizar um vídeo, fazer uma gravação. Então a gente está hoje aqui na sala de videoconferência da FEAGRE, estamos entendendo como funciona tudo isso daqui, mas vamos ver se funciona e fica um vídeo bom para vocês. Depois, inclusive, vou pedir a opinião de vocês para saber a qualidade. Mas o conteúdo é coisa simples, tá? Uma aula aí de uns 20 minutinhos, só para que vocês não terminem essa disciplina sem já terem ouvido falar um pouco de zonas de manejo, porque muita coisa é dita por aí sobre zonas de manejo, o que é, como fazer, e o conceito não é tão simples quanto o pessoal prega por aí, ok? Então, zonas de manejo, eu entendo, né, eu e boa parte da academia, dos usuários, entendem zona de manejo como o clímax da agricultura de precisão. Tá? É o momento em que nós temos um pleno conhecimento da lavoura, onde a gente já vem trabalhando com investigação espacializada há anos, há 2, 3, 5, 10 anos. Tá? Então aí eu já tenho conhecimento, já sei onde produz mais, onde produz menos, como que é meu solo naquela região, em outra região, quais são os problemas. E aí, quando eu tenho toda essa informação de sensores de condutividade elétrica, de sensoramento remoto, eu tenho uma noção boa do que eu tenho um bom banco de dados, aí eu tento integrar todo esse banco de dados, criando regiões com potenciais produtivos distintos. Então, essa é a ideia da zona de manejo, definir regiões dentro da mesma área com potencial produtivo distinto, tá? Que dentro de cada zona, de cada região, eu tenha algum tipo de uniformidade, tá? E ali eu consigo adotar algum manejo diferenciado, como esse nome diz, tá? Como está aqui na aula de abertura da disciplina, da aula, unidades de gestão diferenciada. Então, este é o nome adotado lá no livro, né, de agricultura de precisão, no meu livro, mas por aí afora o pessoal também fala bastante zonas de manejo, que vem do inglês, né? Management Zones. Então a gente entende que é gestão e não necessariamente zonas de manejo. Mas vamos lá. Então, horas vou falar zona de manejo, horas vou falar o GB, mas saibam que é a mesma coisa. Bom, eu trago para vocês aqui uma definição, tá? Então, do que é unidades, o que são as unidades de gestão diferenciada ou as zonas de manejo do IPNI. Então, está aí uma sub-região de uma lavoura que expressa uma combinação homogênea de fatores limitantes. Eu já. Não veio essa tela. Ué. Não sei o que aconteceu. Travou a tela. Aqui passou. Travou a tela. Algum motivo, não sei o que houve. Travou a tela e ela não veio. Deixa eu ver só. Agora parece que está indo. Tá. Bom, onde que eu paro? Vamos voltar onde? Bom, eu não parei a gravação. Eu apontei. Tá, então deixa gravando, eu vou voltar o slide. E aqui eu começo a falar da definição de novo. A gente vê como é que fica a ligação aí. Exatamente. Então, Não, já deu a zebra, entendeu? Tem que dar errado, já deu. É bem puxar o fio da meada de novo de onde parou, mas vamos lá. Então vamos voltar direto para a tela. Tá? Então coloca a tela aí. Isso. Então eu vou começar a falar a partir daqui, depois a gente edita. Você não quer? Começa na tela, isso, começa aí. Bom, então tá aí uma definição do IPNI do que são as zonas de manejo ou as unidades de gestão diferenciada. Né? Então, uma sub-região de uma lavoura que expressa uma combinação homogênea de fatores limitantes à produção, à produtividade. Ok? Então, tem alguma questão homogênea dentro de cada zona
Então, em cada zona eu consigo empregar algum tipo de tratamento uniforme. Eu paro de ter aquela dependência de sempre falar de tratamento em taxas variáveis, doses variadas de fertilizantes. Como eu tenho combinações homogêneas, eu posso trabalhar cada zona de uma forma única. Tá? Isso facilita aí o trabalho do agricultor. Bom, então é essa a definição de zonas de manejo. Deixa eu ver aqui. Que aqui na tela tem um negocinho piscando. Não, porque tá gravando. Assim está gravando, é por isso. Tá bom. Então a gente volta para cá. Essa é a definição. Ok. Bom, então essa é uma definição, tá? Mas eu quero que vocês entendam que as UGBs são regiões da lavoura com potencial produtivo semelhante e que existe um fator ou alguma combinação de fatores homogêneos que limitam a produtividade, homogêneo para cada uma dessas regiões. Tá bom? Então, por que eu gostaria de fazer isso, né? A gente está falando sempre em tratamento localizado, em aplicação em taxas variáveis, sempre trabalhar de forma variável, porém a gente frequentemente quer fazer isso, facilita o manejo, facilita principalmente a questão de investigação. Tá? Então agora eu coloco para vocês alguns dos objetivos dessa delimitação de zonas de manejo, tá? Como está aqui no quadro. Então tá aí, um dos objetivos, reduzir dependência por investigações periódicas, sazonais e muitas vezes manuais, né, como a amostragem de solo. Então eu volto. Então essa questão de reduzir essa dependência é uma das grandes vantagens, objetivos da zona de manejo. Tá? Eu já tive essa investigação, já fiz, né, como eu falei, ou seja, já tenho adotado a agricultura de precisão há alguns anos. Agora eu já sei onde o meu solo é diferente, onde eu tenho mais areia, onde eu tenho mais argila, onde eu tenho pedra, onde eu tenho os teores de fósforo, como eles são, se o teor é mais elevado, é mais baixo. Então eu já tenho essa noção, eu não preciso ano após ano fazer a mesma investigação cara de lá, uma amostra a cada hectare, por exemplo, coletar esse solo, mandar para o laboratório. Tá? Eu posso, com o tempo, eu vou deixando isso de lado. Eu sei que aquela área sempre tem a fertilidade mais baixa, porque o solo ali é diferente, a matéria orgânica é menor. Então eu sei que ali eu tenho que fazer um manejo diferente, eu tenho que ter um aporte maior de nutrientes, por exemplo, fazer uma adubação mais bem feita. Ou não, eu sei que ali eu sempre vou produzir menos, então eu não preciso tentar elevar a fertilidade do solo ao nível das outras zonas de manejo. Então eu assumo que ali eu vou produzir menos, então eu gasto menos e aí eu tenho um ganho de rentabilidade. Tá? Mas eu reduzo essa dependência, como eu já venho fazendo essa investigação, ano após ano, agora com a zona de manejo, eu não preciso mais disso. Esporadicamente, né, de vez em quando, eu posso fazer de novo uma amostragem em grade dentro da zona, mas não todo ano. Tá? Então aí começa a ter retorno econômico, não tem mais aquela limitação de custo. Vamos para o outro objetivo. Então, o outro objetivo aí, otimizar a utilização de insumos. Nesse sentido, quando eu penso naquela questão que eu estava comentando, tá? Então, eu tenho regiões que eu sei que eu produzo menos por algum motivo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma região, uma lavoura, uma área de baixada. Tá? Tem lá milho plantado, por exemplo. Sempre aquele milho produz menos porque ela como uma área de baixada é onde frequentemente tem geada, uma região mais fria. Eu tenho, nas épocas mais chuvosas, acúmulo de água que limita a minha produtividade. Tá? Então eu sei que ali não tem por que eu frequentemente estar investindo, fazer adubação com micronutriente, visando uma produtividade elevadíssima, se eu sei que eu não vou ter. Tá? Então ali eu economizo. Então eu faço esse uso racional, essa otimização desses insumos. Da mesma forma, nessa baixada, eu poderia ter um híbrido diferente. Né? Então, um híbrido mais resistente a essa condição
mais fria, de acúmulo de água, com fertilidade mais pobre, eu posso ter essa decisão gerencial que as zonas de manejo me permitem. E aí eu estou otimizando essa utilização de insumos. Tá bom? Um terceiro objetivo: otimizar o potencial produtivo. Nesse sentido, é aquela questão também, né? Então, nesse canto da minha lavoura, eu posso ter um híbrido diferente que vai me ter um retorno melhor, ele vai se adaptar melhor àquelas condições e produzir melhor. Tá? Então, aumenta o potencial produtivo. Ou então, eu sabendo que naquela zona a minha limitação é, por exemplo, uma área mais suscetível à compactação, eu posso naquela zona ter um cuidado maior com o preparo do solo e com isso elevar a produtividade. Tá? Então eu posso vir a ter uma maior produtividade. Mas por fim, o quarto objetivo, na verdade, é o principal: aumentar a lucratividade. Tá? Aumentar lucros a gente já comentou, né? Quando a gente vai para a Europa, tem aquela defesa do apelo ambiental, que uma hora vai chegar para a gente, tá? São poucos, infelizmente, os agricultores que ainda pensam nisso, né? Que tem esse foco. Mas, se a gente ter menor dependência de investigações aí sazonais, menos gastos com laboratório, otimiza o uso de insumo, pode melhorar a produtividade, a rentabilidade vai aumentar. Tá? Então, são praticamente os mesmos objetivos da agricultura de precisão, mas se eu consigo ter um retorno melhor do sistema como um todo quando eu trabalho com zonas de manejo. Bom, aqui eu trago um exemplo. Duas construções de zonas de manejo, à esquerda uma forma, à direita outra forma. Vejam as legendas aí, que ambas estão em função do potencial produtivo, low yield, high yield, ok? O que muda aí? Vejam que na imagem do lado esquerdo eu tenho muito mais detalhe. Mas será que esse detalhe vai ser bom? Esse excesso de detalhe? A princípio não, tá? Porque as zonas de manejo elas têm que integrar o que é parecido, tá? Então as condições de solo, né, de relevo que possibilitam uma maior produtividade ou menor. Então a gente busca integrar isso, mas de uma forma, num tamanho minimamente gerenciável. Tá? Então não posso ter zonas de manejo de 5 por 5 metros, 10 por 10 metros, não é viável. Tá? Então esse mapa da esquerda, ele está aí, basicamente foi feita uma análise, tem aí regiões, mas agora eu precisaria de algum tipo de filtro para que eu obtivesse uma imagem mais parecida com o lado direito. Tá? Onde eu tenho realmente zonas de manejo, cada cor aí seria uma zona de manejo, e portanto um potencial produtivo, um fator limitante ou uma combinação de fatores limitantes homogêneas dentro das regiões azul, outros fatores dentro das regiões verdes, outros dentro das regiões vermelhas. Tá, mas eu precisaria sair da informação do lado esquerdo, do mapa do lado esquerdo, muito ruidoso, e usar algum tipo de filtragem para ter uma construção de zonas mais bem definidas, né, contornos mais bem definidos e execuíveis no campo. Então, é por aí. Então vejam que não é algo, de novo, não existe uma receitinha de bolo para fazer isso. Existem softwares que trabalham com isso, tá? Mas muitas vezes o problema principal é a gente saber o que colocar ali dentro, né? Quais as variáveis que eu vou levar em conta, que eu vou pedir para o software levar em conta, pesar para criar aquelas zonas. Deixa eu só tirar aqui, João. Pareceu um aviso para me atrapalhar. Beleza. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Olha. Beleza. Voltamos. Isso aqui, posso? Pode, deve. O
fez falta o mouse agora. O mouse? Se você tivesse dado essa explicação que você deu sobre essas duas, falando direita e esquerda, etc., tá? E apresentando com o mouse aqui, fica muito mais claro. Pode ser. Mostra aqui. Como é que tá o ponteiro dele? Porque o mouse aparece, tá vendo? Ó, vou mudar a cena aqui. Mexe o mouse para você ver a evolução do que está acontecendo. Tá. Ele tem uma resposta mais devagar ali. Tá. Bom, mas não vou voltar não. Vamos mandar ver. Na próxima eu uso o mouse. Tudo isso foi gravado, tá? Tá. Depois tem que mudar. Sim. Bom, não lembro onde eu parei. A próxima slide não estava aparecendo. Mas vamos lá. Bom, então para a gente integrar todos esses dados, não há uma regra de bolo, então como eu falei, há alguns programas que fazem isso. Há simplesmente as análises estatísticas, né? As análises de cluster ou de agrupamentos fazem esse tipo de coisa. Tá? Mas o importante para a gente é entender o que colocar ali dentro, quais informações, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais ao final dessa aula, o que colocar lá. E talvez mais importante ainda, o gestor, o agricultor tem que entender o que está acontecendo. Tá? Então, como eu mostrei lá no slide, né, regiões com potencial produtivo baixo, a gente tem que entender por quê. Não é aqui produz sempre menos, então aqui é uma zona. Não, tem que entender qual o fator limitante ali. Tá? Pode ser que numa baixada produza a mesma coisa que na zona que está lá em cima, porém os fatores limitantes são diferentes, então eu terei zonas diferentes. Tá? Cada zona eu vou tratar de acordo com o fator limitante. Então é importante ter aquela ideia de causa e efeito. Está produzindo menos, por quê? E aí sim propor o manejo dessa UGB, né? Dessa unidade de gestão aí. Deixa eu ver. Agora travou tudo aqui também. Não está passando? Foi. Pode deixar aí. Vamos deixar, eu começo já com a tela. Bom, então aí agora eu coloquei para vocês uma lista de possíveis intervenções quando a gente tem as unidades de gestão diferenciadas definidas. Tá? Então, uma das questões, amostragem direcionada. Questão da amostragem direcionada, acho que até caiu na primeira prova, se eu não me engano, né? Para que serve o mapa de produtividade? Poucas as pessoas que colocaram lá. Serve para a gente identificar onde produz mais, onde produz menos e aí direcionar a amostragem. Tá? No caso das UGDs, a mesma coisa, definir a UGD, agora eu vou lá identificar por que ocorre essa menor produtividade nessa UGD. Tá? Eventualmente eu tenho um mapa de produtividade, num cantinho da UGD eu tenho uma produtividade menor do que eu esperaria. Faço a amostragem direcionada. E isso vai eliminando aos poucos a necessidade de uma amostragem em grade. Né? Como a gente já falou, uma amostragem cega, em grade, onerosa. Então essa é uma das vantagens. Vamos para a segunda. Aplicação variável de defensivos. A aplicação variável de defensivos é possível, né? A gente pode fazer aplicação em taxa variável, como a gente viu na aula passada? Podemos. Porém, vocês viram, precisa de tecnologia e o principal entrave que vocês têm que ter em mente. Quando a gente fala defensivos, é a amostragem, é ter o mapa de aplicação. Tá? Essa é a principal dificuldade. A tecnologia para aplicar a gente não tem. A gente tem dificuldade de fazer o mapa. Tá? Então, quando eu tenho zonas de manejo, eu posso definir zonas, ou dentro de algumas zonas eu posso ter problemas específicos, algumas daninhas, por exemplo. Algumas espécies daninhas, porque o solo tem uma característica que favorece o seu desenvolvimento. É mais frio, acumula mais água,
tem mais matéria orgânica, então tem o predomínio de uma planta daninha, tá? Ou uma praga da mesma forma. Então eu posso ajudar nessa aplicação localizada de defensivos, tá? Eu posso trabalhar com doses diferentes em cada zona, com produtos diferentes em cada zona, tá? É uma possibilidade. E da mesma forma, fertilizantes. Tá? Então, fertilização variável do solo. Nesse caso, eu não fico mais dependente da amostragem, geração de mapa, aplicação em taxa plena. Tá? Eu posso ter uma dose única para cada zona. Aí, a cada 3, 5 anos, eu faço uma amostragem em grade. Se a minha produtividade não estiver mostrando problema, se ela mostrar problema antes, muita variação dentro da mesma zona, eu tenho algum problema que eu tenho que investigar. Mas se ela está homogênea, eu posso fazer uma amostragem em grade daqui 5 anos de novo, só para ver se tem algum local que eu preciso repor um pouco de nutriente. E da mesma forma eu posso trabalhar com equações diferentes. Tá? 2 aulas atrás, inclusive, foi a questão de início de aula, né? Como converter um mapa de disponibilidade de nutrientes em um mapa de prescrição de adubos. Tá? Eu usei uma equação. A resposta ali, como a gente comentou na aula, era uma equação. Tá? Então, para uma determinada UGD, eu posso ter uma equação. Um solo melhor, uma região mais produtiva, eu tenho uma equação. Vou para a próxima UGD, talvez ali eu tenha um problema de solo, ali sempre produz menos, então eu tenho uma outra equação. Vou salvar, vou economizar fertilizantes ali. Então essa é uma das grandes possibilidades também quando a gente fala de fertilização. Uma quarta possibilidade, preparo distinto do solo, variação de profundidade, tipo de implemento. A gente falou sobre isso também na aula passada. Tá? A gente não fala muito aí de manejo distinto do solo, diferenciado, mas é possível. Tá? Eu posso ter zonas de manejo onde o solo é diferente, muito mais suscetível à compactação. Tá? Se eu pegar um litossolo, que é um solo com alta fertilidade, ele é muito compactável, muita argila. De repente eu posso ter uma transição para um latossolo. O latossolo é menos compactável. Tá? Então eu posso, no litossolo, na zona de manejo onde eu tenho esse litossolo, ter um cuidado maior. Tá? Ter uma profundidade de trabalho maior, passar um subsolador, ter que passar um arado, depois uma grade, né? Onde eu tenho um solo mais arenoso, uma UGD aí, que eu tenho menos problema de solo, eu não me preocuparia tanto com altas produtividades, poderia economizar aí. Né? Economizar o quê? Economizar diesel, economizar mão de obra, economizar máquina. Tá bom? Outra possibilidade. População variável. População variável de plantas. Certo? A gente falou na aula passada. Variação de população. Por quê? Bom, se numa região eu produzo mais, tá? Eu sei que ali eu tenho mais, os fatores de produção estão mais acessíveis. Tem maior potencial produtivo, eu posso ter mais plantas ali. Onde eu tenho mais problema, menos água disponível no solo, menor fertilidade natural, que eu não tenho muito como manejar isso, eu posso ter uma população menor. Mas isso que vai dizer é aquela experimentação no campo, como a gente comentou. Então eu tenho as zonas de manejo, 2, 3 zonas. Faço experimentos ali, né, com 100% da população recomendada, 90%, 110%. Vejo o resultado no fim da safra, ano que vem eu faço de novo. A gente vai compilando esses resultados até chegar numa população adequada para a zona 1, a zona 2, a zona 3. Tá? Então, essa está sendo uma das grandes aplicações das zonas de manejo, população variável, como a gente comentou na aula passada. Ainda uma outra possibilidade que a gente já comentou hoje, híbrido diferenciado, uso de cultivares diferentes na mesma área. Essa então é outra possibilidade. Tá? Então aquilo que a gente falou, bom, uma região tem um solo mais arenoso, menor fertilidade, menos água, coloco lá uma genética, né, um híbrido que tolera melhor aquilo, vai produzir mais. Tá? A rentabilidade vai ser melhor do que eu colocar um híbrido altamente produtivo que ele vai sentir muito aquela condição restritiva.
Tá? Então é possível da gente trabalhar isso. E por fim, o último item aí da minha lista, não que seja apenas isso que a gente pode fazer, né? Mas é uma possibilidade também, colheita seletiva. A gente, ao longo do semestre, falou algumas coisas a respeito também de colheita seletiva, que é o quê? Tem uma região, uma zona de manejo, onde as condições de produção são melhores, eu tenho que ter um produto melhor. Condição de produção pior, né, alguma deficiência, eu tenho ali um produto pior. Por exemplo, um café. Né, um café numa região com alta fertilidade, temperatura adequada, um relevo bom, eu tenho uma qualidade muito melhor do café. Quando eu desço um pouquinho mais, 100 metros para frente, entro numa outra zona de manejo, o café é pior. Eu posso fazer a tal da colheita seletiva. Né? Então, colho uma área primeiro, depois colho a outra, ou eu tenho 2 transbordos, então quando eu estou na zona boa, eu coloco em um transbordo, quando eu entro na zona de pior qualidade, eu coloco no outro transbordo. Então, esse é uma grande utilidade também. O pessoal da Europa tem trabalhado bastante com isso, com uva, tá? Lá da Espanha, de Portugal. E a gente aqui tem muito potencial também. Né? Café, laranja, né? Começar a pensar em outras culturas como cana, qualquer coisa que vai na prateleira, que a qualidade é importante, colheita seletiva pode ser uma saída. Tudo bem? Vou fazer uma pausa para baixar aqui agora. Certo. Bom, então aqui agora eu trouxe um exemplo para vocês. Vamos lá de novo. Aí está um trabalho de doutorado de um colega lá da Exalc. Ele testou aí, ele criou zonas de manejo de uma lavoura de milho. Tá, eu tenho aí as zonas de manejo do lado direito superior. 2 zonas, baixo desempenho e alto desempenho. E aí ele testou populações de milho. Aí no eixo X eu tenho população de milho. Ele colocou em população relativa, que foi variável ao longo dos anos. Vejam que eu tenho 3 safras aqui, 2013, 14 e 15. E aí vejam a rentabilidade no eixo Y. Vejam que conforme mudou o ano, mudou a safra, né, mudou a população que oferece a melhor rentabilidade, sendo também variável em função da zona de manejo. Tá? Então, por exemplo, lá no primeiro ano, uma população aí de 130%, nessa população relativa, me deu a melhor rentabilidade na UGD de alto desempenho. 140% foi o melhor desempenho na UGD de baixa. Vejam a diferença aqui, de R$800 para R$1.150, a diferença aí de R$350. Uma diferença significativa. No outro ano já mudou. Por que mudou? Provavelmente o clima é diferente. Tá? O clima estava diferente aí. Então produzimos menos, provavelmente gastando coisas semelhantes, mesma quantidade de insumos, mas a população ótima também mudou. Vejam aí, as setas azuis, ó. Então agora a população ótima está aqui próximo de 110%. Mudou também. Quando a gente vai para a terceira safra, a mudança é ainda mais drástica. Produziu muito menos, mas se a gente continuasse aumentando essa população, eu continuaria aumentando o meu retorno econômico. Então aqui os tratamentos não foram suficientes para eu encontrar o ótimo. Nessa situação, com o clima dessa safra, eu poderia ter populações maiores para conseguir ter um retorno maior. Tá? Então essa é uma das utilidades das UGDs. Né? Vejam que a população ótima variou para cada UGD. Tá? Então isso o pessoal tem trabalhado bastante, inclusive o Adriano, aqui esse colega da Exalc, esse projeto foi financiado pela Monsanto. Tá? Então, pode voltar. Então, para que vocês tenham ideia, né, esse experimento de doutorado, financiado pela Monsanto, eles têm espalhado experimentos desse tipo pelo Brasil todo, porque ali eles conseguem ter uma recomendação ideal de população de plantas. Então, se a minha situação é mais restritiva, uma UGD de baixo desempenho, eu tenho uma recomendação de população, de híbrido. Se é uma UGD de
mais alto desempenho, uma outra recomendação. Então essa é uma das grandes aplicações. E agora eu trago uma reflexão para vocês. Quais os planos de informação que a gente deve levar em conta para delimitar essas unidades de gestão diferenciadas? Esse é uma importante questão. Tá? A gente vê por aí trabalhos diversos, acadêmicos inclusive, levando em conta parâmetros muito mutáveis, tá? Muito manejáveis. Por exemplo, teor de potássio no solo ser um dos planos de informação para colocar na continha, né, que vai gerar as zonas de manejo. Teor de potássio no solo, se num canto da lavoura eu tenho um nível baixo de potássio, com uma aplicação corretiva de potássio, né, uma amostragem em grade, identifico lá, preciso de uma dose maior, eu aplico essa dose, eu consigo sanar esse problema. Tá? Então não é algo fixo do solo, é algo que eu consigo manejar. Então a gente preconiza que nessa definição de unidades de gestão a gente vise principalmente fatores pouco mutáveis. Por exemplo, textura do solo, teor de matéria orgânica do solo. Se eu usar essas duas variáveis, eu não posso usar também condutividade elétrica do solo. Condutividade elétrica é influenciada diretamente pela textura, também pela matéria orgânica. Então tem que ver qual que eu vou colocar. Se eu colocar um monte de informação do solo e uma informação de produtividade, o programa não entende que é uma produtividade e um monte de solo. Ela entende que são 10 variáveis ali que ela tem que dar pesos iguais. A gente que tem que falar o que colocar. Tá? Então quando eu perguntar na prova para vocês quais planos de informação vocês adotariam para definir zonas de manejo, o que eu esperaria de resposta? Nos slides seguintes eu vou mostrar para vocês. Tá? O que eu esperaria de resposta? Vocês falarem pelo menos, bom, os fatores limitantes à produtividade. Lembram da lei do mínimo? É o barrilzinho mostrando que eu posso ter diversos parâmetros aí em abundância, mas se algum for restritivo, eu vou restringir, limitar minha produtividade ali. Eu tenho que elevar, nesse caso aqui, ó, nitrogênio. Se eu aplicar mais nitrogênio, o fósforo vai passar a ser limitante. Tem que elevar o fósforo, depois elevar o cálcio. Então eu tenho que identificar o meu fator limitante. Tudo bem, mas eu quero que vocês sejam mais diretos. Então quais fatores? Bom, pense em fatores mais estáveis, né? Textura do solo, matéria orgânica, profundidade de solo, tipo de solo. É muito pouco usado o tipo de solo nessa delimitação, porque é uma investigação cara. Tá, mas tipo de solo, uma vez feita, vai servir para os próximos 1 milhão de anos. Tá? O solo não vai mudar. Então, informação importantíssima, né? O que eu falei para vocês. Nitossolo, mais rico, mais compactação. Argissolo, outra característica. Tá? Então, fatores mais estáveis, juntos com fatores de produtividade. Uma coleção de mapas de produtividade de alguns anos, né, de uma cultura específica, pode ser, de diferentes culturas, para ver se há zonas semelhantes. Eu posso ter zona de manejo para soja e posso ter zona de manejo para o milho. Então, um ano eu tenho uma zona de manejo, no outro ano eu tenho outra. Tá? Então, pensem fatores aí estáveis. Mapa de ataque de pragas, talvez, né, se essa praga realmente tiver sempre atacando aquele lugar por uma característica de relevo, de solo, né? Talvez aí, então, se o fator é relevo, que limita e que direciona esse ataque de pragas, eu posso talvez trabalhar só com o relevo e não com o mapa de praga. Então tem que pesar o que vai ser colocado aí nessa definição de unidades de gestão. Então agora eu trago um exemplo prático para vocês. Não? Tá. Bom, eu trago um exemplo prático para vocês. Tá? Então esse é inclusive esse exemplo, se eu não me engano, está no meu livro. Tá? Um experimento do colega, do André Colasso, que é um dos coautores. O que ele fez aí? Pegou 3 anos de produtividade de milho, talvez,
Não, nesse caso é de laranja, não vem ao caso, a mesma coisa, tá? É produtividade normalizada, inclusive, 100% é a produtividade média de cada ano. Normalizamos isso. E a partir daí, ele teve o resultado que está abaixo aí desse slide. Tá? Ele viu regiões que têm um alto coeficiente de variação, nesse caso maior que 15%. Então, variação de produção ao longo dos 3 anos. Tem aí uma produtividade média. E depois ele fez uma análise meio que visual aí para definir as duas regiões que vocês veem do canto direito inferior. Tá, o GD1 e o GD2. Tá, uma análise visual baseada apenas na produtividade. E aí o que eu vou fazer na prova para vocês? O que eu posso fazer na prova para vocês? Bom, tá aqui, baseou só em produtividade. Qual foi o problema? O que está faltando? O que eu poderia levar em conta também? O que eu poderia? Informações de solo, né, de relevo. Então, tipo de solo, textura de solo, acidez do solo em profundidade, por exemplo, né, relevo, áreas de baixada. Então, faltou informação de solo. Então, aí na sequência, ele refez esse estudo mais complexo. Aí não foi mais visual essa análise. Ele usou, tá aí, uma análise de agrupamento ou de cluster. Então, ele continuou com os 3 mapas de produtividade e coletou outras 3 informações de solo, tá, que está aí abaixo. Sensor de condutividade elétrica do solo, que foi um mapeamento que teve problema. Olhando para o mapa, eu não gosto muito do mapa obtido aí de condutividade elétrica, mas ele usou. Né, então vejam também, a gente pode colocar lixo dentro do programa, né, dentro da conta. Então a gente tem que ter cuidado também, tem que colocar coisa boa. Entra lixo, sai lixo. Tá? Mas nesse caso, colocamos aí condutividade elétrica, matéria orgânica com base em amostragem em grade e teor de argila também com amostragem em grade. Vejam que há uma sobreposição de informação. Condutividade elétrica tem relação com matéria orgânica, que tem relação com teor de argila. Tá? Então, não sei se foi a melhor opção, mas aí pelo menos houve um balanceamento. 3 mapas de produtividade e 3 mapas dessa informação de argila, digamos assim, que é o que matéria orgânica com condutividade tem boa relação. E aí obteve para a mesma área 2 UGDs novamente. Então eu vou voltar aqui para vocês verem. O GD, 2 UGDs, vejam o delineamento do lado esquerdo e direito. Né? Então vejam que quando eu utilizei um programa aí, uma lógica estatística, a delimitação ficou diferente. Ficou melhor, pior? Aí tem que avaliar no campo. Então esse é um exemplo prático para vocês. Tá? É possível, só que aquilo, a experiência. É conhecimento técnico de como fazer. Então vejam que não há regrinha. Tá? E o que eu falei para vocês? Lembram desta imagem? Mapa de produtividade. Qual que era o dano ali embaixo? Né? Porque eu tinha baixa produtividade do lado esquerdo do slide? Porco. Tá? Então, se eu usar só mapa de produtividade, eu vou assumir que ali é uma região de baixa produtividade, eu vou falar que ali é uma UGB. Mas ali, o problema é pouco, a gente pode dar um jeito nele, colocar plantas iscas em outro lugar, conduzi-los para outra região, fazer um controle biológico, né? E aí a gente pode começar a produzir igual a outras regiões. Né? Então, nesse caso, pode ser que não seja a melhor opção a gente usar só mapa de produtividade, tem que usar outros fatores, porque o solo ali pode ser a mesma coisa. Tá? Então a gente constrói zonas de manejo e sempre está avaliando. Também ela não é fixa para sempre, tá? Ela é dinâmica. Mudou a situação, a gente muda a zona de manejo. Mas como a gente falou, de condições homogêneas, de fatores estáveis, ela tende a ser o mais estável possível. Tudo bem? Pessoal? Era isso, né? A aula sobre unidades de gestão diferenciada. Espero então que vocês vejam esse vídeo. Depois eu vou pedir até um feedback de vocês, tá? Fazer um questionário, uma pergunta ali no Classroom anônima para saber o que vocês acharam, como é que dá para melhorar essa aula, porque aqui é uma tentativa.
Espero que seja útil para vocês. Como a gente vai trabalhar? Vou postar esse vídeo lá no Classroom. Se vocês tiverem dúvida de tudo que eu falei aqui, vocês comentem embaixo. Vocês vão comentar embaixo e vão responder. Ah, não clareou, pergunta de novo. O colega clareia de novo, incrementa essa dúvida. Vamos fazer ali como se fosse um fórum de discussão sobre essa aula para vocês não irem com essa dúvida para a prova da semana que vem. Tá bom? Então eu fiz aqui uma explanação, tem materiais aí, tá? Tem no meu livro essa parte que é curta, dá para vocês lerem também. Tudo bem? Então, tendo dúvida, me procurem o pessoal do laboratório de agricultura de precisão também. Tá? Mas vamos tentar usar o Classroom para ter uma discussão melhor sobre essa aula, principalmente em específico, mas todas as outras aulas também, tá? Elas estão lá. Então, ao invés de vocês virem para mim, perguntar para mim antes da prova, o que é isso, o que é aquilo, da aula que eu falo sobre população variável, coloca lá embaixo de onde eu postei os slides, postei slides da aula da semana passada. Coloquem a dúvida que eu respondo. Tá? Isso pode ajudar a turma toda aí. Tá bom? Espero que tenha ficado bom para vocês. Obrigado.